Ladrões de sonhos. Tem alguém roubando seus sonhos? Aqui é Marcela Lasmar, orientadora profissional, e o papo hoje é para você que está sentindo de alguma forma que seus sonhos estão aí escapulindo pelos seus dedos. Vem comigo que eu tenho um super convidado hoje que vai falar especialmente para você. Bom, hoje a gente tem um convidado super especial. Nós temos aqui, estou na companhia do Christian Gomes. Seja bem-vindo, Christian. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. O Christian, ele é coach e é especialista em trabalhar nas temáticas de liderança e produtividade. Então, eu convidei o Christian nessa reta final, chegando o Enem, para poder falar um pouquinho sobre o que, digamos, vai minando as nossas forças ao longo da preparação e que, de repente, na hora de aí entrar em campo, na hora da sua prova, da tão esperada prova, vem alguém e começa, digamos, a roubar um pouco dos seus sonhos ou roubar as próprias energias, não é mesmo, Christian? E vai fazendo talvez você desacreditar que esse sonho que você está buscando, por exemplo, através do Enem, mas vale também para quem está aí com um sonho, com uma grande meta em vista, você pode aplicar também o que o Christian vai trazer para nós hoje. Bom, então, Christian, a primeira coisa que eu queria te perguntar, que você pudesse falar um pouquinho, quais são os principais ladrões de sonhos? Se é que a gente poderia chamar de ladrões. Como é que é isso? Marcelo, nós trabalhamos com 3 ladrões de sonhos. O primeiro deles, muitas pessoas até estranham, que são as pessoas que mais nos amam. Essas Como pessoas, assim, gente? Elas têm tanto cuidado e elas tentam nos proteger e que ela acaba atrapalhando a nossa caminhada. Funciona mais ou menos assim. Um filho chega para o pai e fala: pai, meu desejo é ser médico. E aí o pai, com todo o conhecimento de pessoas que já conversaram com ele, que é difícil, que o caminho é árduo, que tem que estudar muito, passa toda essa bagagem que ele absorveu para o seu filho, para a sua filha, sendo que cada um caminha o seu caminho. Não necessariamente aquela vai ser a história do filho dele. Exatamente. Então, muitas vezes, tentando preservar o filho do sofrimento que alguém teve, ele passa, ou ela, né, considerando a mãe também, pode passar para esse filho ou filha que o caminho é muito difícil, que às vezes não compensa. E é um sonho. É o sonho da pessoa. Então, funciona como um ladrão de sonho, porque o filho, a filha, ele confia nos pais. Claro, é uma referência, né? Exatamente. E aí ele vai refletir: nossa, meu pai ou minha mãe tem razão. Será que vale a pena mesmo eu fazer esse curso? Será que vale a pena eu passar por todos esses sofrimentos? Agora tem a questão: se é um sonho, se tornou um propósito de vida, vale sim a pena. Porque lá na frente é você que vai exercer essa profissão. Legal. Por isso que na orientação profissional a gente trabalha tanto a questão dos porquês, né? Da pessoa ter muito claro, ter muita consciência do porquê ela sonha, por exemplo, com a medicina, ou, sei lá, com a fisioterapia, ou com a publicidade, seja o que for. É muito importante ela ter a clareza e a consciência dos motivos que levaram ela, né, a ter esse sonho. Por quê? Porque, de repente, num momento como esse, num desafio como esse, esses porquês vão clareando, não é mesmo? Marcelo, eu dei o exemplo de dentro de casa, pai e mãe. Isso pode acontecer em qualquer lugar, no seu ambiente de amizade, na escola, na família mesmo, um tio, uma tia, namorado e namorada, pessoas que são muito próximas de nós e que querem o nosso bem. Claro. E às vezes, na ânsia de proteger, acaba atrapalhando. Por amor mesmo, né? Exatamente. Eu acho que é legal, Christian, a gente fazer uma ressalva no sentido de que não é que a gente não deva ouvir as pessoas que nos amam, mas é muito importante ter esse filtro, ou seja, tentar entender muitas das vezes os motivos que levam, seja o pai, a mãe, o avô, a avó, enfim, né, o namorado, o amigo, seja tentar entender de alguma forma os motivos, mas criar um filtro próprio, porque senão dá a impressão assim: eu me fecho e eu não ouço a ninguém. Não, isso pode ser até prejudicial para as relações, mas talvez no sentido da pessoa criar esse filtro próprio e tentar identificar o que é a opinião e a vivência da pessoa e o que tem a ver com a sua vivência pessoal. É mais ou menos por aí. Exatamente, Marcelo. Uma coisa que eu sempre falo que é muito importante é a clareza desse propósito.
Porque quando você tem clareza do que você deseja, os seus argumentos ficam mais convincentes. Perfeito. E a conversa dentro de casa, a conversa nos seus ambientes também ajuda muitas pessoas ao seu redor a entender o porquê aquilo é importante para você. Eu vivi muito isso na minha escolha da psicologia, né? Ter o porquê ali, a argumentação clara e sólida foi muito importante no meu processo, né, de discernimento lá e de compartilhamento dessa decisão, por exemplo, com os meus pais, né? Acredito que todos nós passamos por um momento desse. Eu venho de uma transição de carreira em que eu deixo para trás 15 anos de comércio, né, de atuação no comércio, para poder entrar na área de educação. E muitas pessoas me abordaram: Christian, você é louco. Você vai largar uma profissão que você está em ascensão para poder atuar como professor, uma classe tão desvalorizada? Ninguém me perguntou: você está feliz? É isso mesmo que você deseja? Então, se o meu propósito não estivesse muito claro, eu não teria feito. Bom, mas tem outros ladrões de sonhos também, né? Quais seriam outros possíveis ladrões que é importante estar atento? O segundo, Marcelo, aquelas pessoas que têm uma inveja de você. Ave Maria. O que acontece? Na ânsia de estar no seu lugar, ela começa a te distanciar daquilo que você fala para ela que deseja. Consciente ou inconscientemente? Os dois. Os dois. Acontece muito no âmbito consciente. A pessoa, ela sabe que está fazendo aquilo, ela tem consciência daquilo. Por exemplo, você chega para mim e fala: Christian, estou entrando numa nova área da psicologia e talvez esbarre exatamente numa área que eu desejo. E aí eu vou te distanciar disso. Marcelo, você tem certeza? Eu pesquisei tanto sobre isso, não é uma área legal, o mercado não contempla essa área. Então ela tenta te distanciar porque ela gostaria de estar no seu local, de ter tomado essa decisão. Só que por algum motivo ela não tomou. Bom, então é importante ter esse senso de discernimento até para conseguir fazer mais uma vez o tal do filtro, né? O que mais que a gente poderia chamar de ladrões de sonhos? Eu só chamo a atenção, Marcelo, para maturidade emocional. Porque às vezes na ânsia, e às vezes a gente procura muito fora, sendo que as respostas estão dentro. Interessante. Quanto mais você procura fora, mais vulnerável você vai ficar em relação a esses ladrões. Um terceiro ladrão, o tempo. E falando de tempo nas vésperas do Enem, hein? Todos nós recebemos 24 horas por dia. E aí fica aquela questão: por que algumas pessoas produzem tanto e outras pessoas não produzem muito? Ficam reféns do horário. Senta na frente do computador, senta numa cadeira, num livro e não consegue produzir, porque a cabeça está voltada para outras coisas. Eu não consigo ter a motivação para poder buscar aquele sonho. Aí tem que se fazer um questionamento: será que o meu propósito tem sido um ponto de motivação? E aí é importante a clareza mais uma vez. Interessante uma expressão que você usou, gostei muito, né? Todos os dias nós recebemos 24 horas, né, de crédito, vamos dizer assim. Gente, isso é fantástico. Isso inverte uma lógica, muda uma chavinha, né? Muda o mindset, assim, de que não é que eu só tenho, sei lá, eu tenho X horas por dia para fazer isso. É como se fosse um sentido de esgotamento do tempo. Quando eu penso no sentido positivo do crédito que eu recebo, da nova oportunidade de 24 a cada dia, é como se eu estivesse expandindo mentalmente. Muito legal, você foi falando e eu fui, né, pensando nesse olhar positivo, inclusive sobre o nosso tempo. Muito fantástico. Você já deve ter recebido na sua sala aquele jovem ou aquela jovem que fala: nossa, quando chega domingo à noite para mim é horrível. A síndrome da vinheta do Fantástico. Corre até uma lágrima. Por que isso? Às vezes a pessoa ela se sente escravo do tempo, em vez de usar o tempo a seu favor. Sim. Se eu me planejar, as coisas funcionam. Por que às vezes a gente estuda para a prova? Quem estuda para a prova, tira nota na prova. Quem estuda para aprender, não precisa estudar para a prova. E aprende pro resto da vida. É assim que funciona. Só que às vezes a gente não acostuma assim, a gente não aprende assim nas escolas. Só que a gente pode mudar. Nunca é tarde para começar um novo método. E é importante, tenha o seu método. Às vezes a gente pega o método de alguém e acha que aquilo vai funcionar para a gente. Funciona muito bem para aquela pessoa, que é diferente de mim. Então, quanto mais eu me conheço, melhor vai ser o meu método. Eu sei qual que é o momento do dia que eu produzo melhor, qual é o momento do dia que eu consigo me concentrar mais.
eu tenho aquela pessoa que construiu o método, talvez ela tenha compromissos à tarde e noite, então ela vai estudar mais de manhã. E mesmo jeito, o método de estudo, né? Exatamente, a forma como estuda. Às vezes as pessoas leem 10 horas por dia e acham que está estudando. O professor Pierluigi fala isso nos seus vídeos, nos seus livros. A gente precisa praticar. Se ficar só lendo, você vai gastar tempo e energia e não vai aprender o suficiente. Bom, e pensando com muito carinho em você que vai prestar o Enem dentro de poucos dias, é importante, eu queria aproveitar, no bom sentido, né, da presença do Christian aqui com a gente, para ele trabalhar um pouquinho, ajudar no fortalecimento emocional, a partir de crenças limitantes. Existem as chamadas crenças limitantes, que ele vai falar o que é, o que são e como que isso precisa ser trabalhado para que você vá mais confiante para a prova. Digamos que para você seja mais você, né? E não o que o outro diz de você, para que você consiga ajudar você a descobrir, já ouviu aquela frase? Você na sua melhor versão. Então, Christian, fala pra gente um pouquinho o que são essas crenças limitantes e como que a gente pode de alguma forma trabalhar isso para nos fortalecermos, no caso de quem da galera, né, que vai prestar o Enem agora, para ir mais confiante, mais otimista, mais dono de si, mais dono dos seus sonhos, para dar um gás melhor na hora da prova. Marcela, às vezes a gente se sabota muito. Existem frases que vão minando as nossas resistências, que vão se tornando verdades absolutas. Como, por exemplo, eu não consigo. Essa frase, quanto mais você repetir para você mesmo, você vai internalizando que realmente não é capaz de fazer aquilo, que realmente não vai conseguir. E você é aquilo que você acredita. Quantos candidatos e candidatas são excluídos ou são eliminados na fila da própria prova? Em que numa conversa informal entre os candidatos alguém fala: nossa, me preparei muito, estou sabendo a matéria toda. E aquela pessoa que está um pouco insegura logo já fala: isso não é para mim. Automaticamente aquela pessoa vai se sentir fragilizada e na hora da prova, por mais que ela saiba as questões, vai ter algum problema. Em casos como esse, Marcelo, ela mesmo se elimina. Ela vai chegar para fazer a prova já sem a tranquilidade necessária para você raciocinar, para você lembrar daquilo que você estudou. Já vai com um tom de pessimismo, né? Exatamente. Uma outra crença muito vista, Marcela, isso é muito difícil. Muitas vezes essa frase que se torna uma crença, ela vem de outra pessoa. De tanto ouvir essa frase, eu internalizo como se fosse minha, como se fosse a minha realidade. Às vezes uma pessoa que estudou para essa mesma área que hoje eu estudo e passou por uma situação difícil e realmente achou aquilo difícil, falou para mim em algum momento e eu comprei aquilo como uma verdade para mim. E às vezes isso não é a verdade. E aquilo fica impregnado, né? Exatamente. O que eu posso fazer é entender que para aquela pessoa, de quem eu ouvi essa frase, essa crença, é dela e não minha. E uma coisa também que eu acho que é interessante, eu costumo dizer que trocar, né, substituir a palavra difícil pela palavra desafio. Então, por exemplo, isso é muito difícil, não, isso é muito desafiador. Eu não sei, assim, mas a sensação que eu tenho, pensando no imaginário social, assim, na forma como as palavras são entendidas pela maioria das pessoas, o difícil dá aquela ideia de que eu não consigo mudar aquilo. O desafio dá a ideia de algo que instiga, né? Eu costumo dizer, outro dia eu falei que eu ia plagiar a minha frase, assim, né? Que era mais ou menos assim, que eu usei numa sessão. A dificuldade paralisa. O desafio mobiliza. Então você foi falando, eu fui lembrando. Às vezes falar difícil parece algo tão estático que eu nunca mais vou poder mudar aquilo, aquela condição de dificuldade, né? Marcela, a gente usa algumas técnicas de programação neurolinguística que podem ajudar. Legal. Por exemplo, eu não consigo. Se você colocar ao final a palavra ainda, você ameniza muito esse peso. Eu não consigo ainda. Interessante. Eu posso conseguir se eu mudar a minha forma de estudar, se eu mudar a minha forma de agir com relação àquilo. Então uma pequena palavra usada depois já modifica todo o sentido. Sensacional. Eu não consigo ainda. Fica aí a dica, galera. Uma outra coisa, Marcelo, as pessoas focam muito na quantidade de vagas. Eu costumo dizer, quantas vagas você precisa? Uma apenas. Então depende se você tem 13, 15, 100 vagas. Você precisa de uma vaga. Então, orientação para aquela vaga.
Se você começar a pensar em 13, 15, 20 vagas, você vai estar pensando nos outros, sendo que você só depende de você. E fazer a sua, pensar no que compete a você, no que está ao seu alcance. Faça a sua parte. Legal. Uma outra crença, Marcela, e essa a gente vê muito em ambiente de escola, tá cheio de gente melhor do que eu. Nossa, como isso parece? E aí? Tá cheio de gente melhor do que eu. E tá cheio de gente pior do que eu. Em qualquer fase da sua vida, vão ter pessoas com mais capacidades, habilidades, competências do que você e pessoas com menos habilidades, competências que você. É algo normal. Se A questão seria, então, o referencial? Exatamente. Ao se comparar com os outros, você acaba fragilizando. Você já pensou uma pessoa subir na escada, no 20º degrau, e eu estou no primeiro? É justo eu me comparar com essa pessoa? Será que eu estou levando em conta nessa minha comparação o que aquela pessoa já construiu? E aí é muito injusto. Né? Exatamente, é muito injusto para mim efetuar essa comparação. E aí soa como eu não sou capaz, como eu sou pior do que o outro. Talvez hoje eu não tenha o conhecimento que o outro tem. Hoje, nada me impede que amanhã eu esteja tão bom quanto ou até melhor do que aquela pessoa com quem eu me comparei. Legal. Você me fez lembrar uma noção que eu trabalho muito no programa com os meninos, principalmente no programa de reorientação profissional, né? Quem está aí mudando de área, que é a noção de processo. Ou seja, a melhor comparação é com a sua própria trajetória. Então, talvez quando você hoje, né, olha para a sua trajetória, mesmo você que está aí, né, no 3º ano, enfim, quando você olha para trás, tantos obstáculos, tantas coisas que você superou, talvez aquela prova, aquela matéria que você achou que você não ia dar conta, no final das contas você deu. Enfim, é importante você partir do seu referencial, da sua trajetória, e não do referencial do outro, né? Porque quando você olha para a sua trajetória, igual quando você está subindo um morro, você fica olhando para o tanto que falta. Nossa, falta muito, canseira. Quando você olha para trás, isso acontece muito comigo, nos tantos morros de Juiz de Fora. Quando eu olho para trás, eu falo, nossa, mas olha o tanto que eu já caminhei, né? Só mais um pouquinho, Marcela, só mais um pouquinho. Então, muito legal isso que você falou, me trouxe, assim, me rememorou a questão do conceito de processo dentro da minha história. Muito legal. Considerando a vida uma grande maratona, imagina, se eu não estou tão bem preparado fisicamente, eu vou conseguir correr no mesmo ritmo que você? Corra no seu ritmo. Fantástico. Faça dessa maratona uma grande jornada. Aprenda no caminho. O tempo você pode diminuir a cada tentativa. Então, aproveite a caminhada. Bom, poderia ficar aqui horas conversando com o Christian, né? Existe uma sinergia muito grande, né, Christian, do trabalho dele enquanto coach, enquanto educador, com a proposta de trabalho minha, da Adriana. Então, a gente ficaria aqui horas. Mas, infelizmente, a gente precisa fechar o nosso vídeo. Mas eu gostaria de deixar, assim, de antemão para vocês que o Christian é também nosso parceiro no programa de orientação profissional online. E nós temos um super bônus com ele, falando um tempo bem mais extenso sobre produtividade nos estudos. O que eu preciso saber de mim mesmo para poder aumentar aí a minha produtividade nos estudos. Então, você que ainda não conhece também o nosso programa de orientação profissional online, pode clicar aí facilitandoscolhas.com.br/programa e você vai ter maiores informações. Christian, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pelo prazer que eu sei que você tem de poder conversar sobre esses assuntos. Foi um prazer receber você aqui no nosso espaço, enfim, e também nos nossos trabalhos online. Não, horrível, trabalhos online. Bacana que ela já nem terminou, ela já reprova. Christian, eu gostaria de agradecer imensamente, né, você ter tido essa disponibilidade de vir, de poder compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, ajudando essa galera aí a focar no positivo nessa reta final. Muito obrigada pela parceria. Marcelo, eu que agradeço o convite e já aproveito para poder deixar um abraço para todos aqueles que vão efetuar a prova do Enem agora, dia 5. Pessoal, sucesso para vocês. Os recursos estão dentro de vocês. Eu tenho certeza que será um grande sucesso. Bom, se você gostou, curte, compartilha, marca aqui nos comentários os seus amigos que precisam também ouvir esse nosso recado, tá bom? Um super beijo carinhoso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!